Seja bem-vindo, seja bem-vinda à disciplina de História Contemporânea do século XVIII ao século XIX. Meu nome é Fábio Luiz da Silva, sou doutor em História. Nós começaremos então a nossa atividade trabalhando um pouco a respeito dos fatos, dos eventos mais importantes nesse período conturbado da nossa história, que foi o século XVIII e o século XIX. Então, História Contemporânea trabalha aquilo que é mais próximo de nós, né? Nós vivemos na história contemporânea. É muito comum quando nós ensinamos as crianças, principalmente, lá no comecinho do ensino fundamental 2, os períodos tradicionais da história, história antiga, história medieval, moderna e contemporânea, os alunos perguntarem, né, em que época que nós estamos agora. Então, é época contemporânea, época que nós vivemos. Até quando vai essa época? A gente não sabe, né? Certamente, no futuro, algum historiador vai propor uma mudança de nome, isso será aceito, né? Se for aceito, então nós passaremos para um outro período da nossa história. Por enquanto, história, então, contemporânea. Vamos lá com o nosso, iniciando, então, o nosso processo. No próximo slide, por favor. Então, vamos lá. Vamos começar com a nossa contextualização. É muito importante que a gente entenda o que significa contexto, né? Muitas vezes nós perguntamos na prova qual é o contexto desse fato histórico, qual é o contexto daquela decisão, qual é o contexto desse problema histórico. E nós esquecemos de explicar para o nosso aluno o que é esse tal de contexto, né? O que é o contexto? Veja, eu gosto sempre de usar a seguinte expressão: contexto é aquilo que é maior que o evento que você está estudando, né? Aquilo que está acontecendo no amplo, né? Naquilo que é amplo, naquilo que é grande e que explica o fenômeno que você está estudando. Então, no slide lá, por favor, nós vamos ver aqui, ó, qual é o contexto que nós estamos vendo. Então, o tumultuado final do século XVIII e também agitado século XIX. Esse é o nosso contexto, tá? O contexto é isso que está acontecendo. Então, Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte, início da Revolução Industrial, tudo isso é o contexto no qual nós vamos trabalhar na nossa disciplina. Então, nós colocamos aqui, ó, uma imagem do Napoleão Bonaparte, o grande Napoleão Bonaparte, que já demonstra nessa imagem, na sua aparência, né, nessa pose feita aqui pelo pintor, o Jacques-Louis David, um pintor muito importante do estilo neoclássico, não é? Então, ao colocar o Napoleão nessa posição de vitorioso, glamurosa, né, com esse vento batendo ali na crina do cavalo, na sua capa e assim por diante, né, o vencedor, justamente para indicar que a figura do Napoleão Bonaparte é fundamental para que nós possamos entender aí esse tumultuado final do século XVIII e século XIX, que teve consequências, inclusive, na história do Brasil, como nós vamos ver ao longo do nosso curso, tá? Então, tumultuado nesse caso, porque aconteceram muitas coisas. É verdade que todo período histórico nós poderemos dizer que é tumultuado, né? Mas, em alguns períodos, esses tumultos, digamos assim, causam transformações profundas na sociedade. Então, não é à toa que a Revolução Francesa marca aí a passagem de um período da história para outro período da história, tá bom? Então, é tumultuado porque aconteceram diversas coisas, diversos fatos históricos que marcaram profundamente, tá? E o século XIX é a mesma coisa, é um século maravilhoso para se estudar, porque é um século de grandes descobertas, de grandes agitações sociais, políticas, econômicas, transformações no cotidiano, na mentalidade das pessoas ao longo de todo esse período. Então vale a pena mesmo a gente se dedicar o máximo possível para estudar esse período da nossa história aqui, exemplificado nessa nossa contextualização pela figura garbosa aqui do Napoleão Bonaparte, o grande general, grande comandante e imperador dos franceses, tá ok? Muito bem, então, indo adiante, nós vamos começar aqui o nosso primeiro conceito, nós vamos trabalhar aqui a questão da Revolução Francesa. Revolução Francesa. Então, olha só, né? Existem várias revoluções no mundo, várias. E ao longo da história aconteceram diversas revoluções. Essa não foi a primeira e certamente não será a última. Mas ela tem algo de especial na Revolução Francesa que nos atrai,
né, nos atrai. Historiadores adoram a Revolução Francesa. Existem inúmeros, mas inúmeros trabalhos sobre a Revolução Francesa a partir das mais diversas abordagens possíveis e imaginárias, tá? Você pode, imagináveis, né? Você pode analisar do ponto de vista econômico, social, cultural, da religião, da economia, do cotidiano, das mentalidades. Você pode estudar a Revolução Francesa de diversas maneiras, tá? Ela é muito importante. Então, 1789 é o início da Revolução Francesa. A Revolução Francesa vai durar 10 anos, mais ou menos, tá? Do início da Revolução até a ascensão de Napoleão Bonaparte ao poder lá em 1799, são 10 anos de processo revolucionário, que não revolucionou apenas a França, mas revolucionou a história, revolucionou toda uma sociedade, toda uma época. Tudo bem? Então vamos lá no slide? Então veja só, nosso primeiro conceito aqui, ó, rumo à revolução. O que estava acontecendo, então, na França, às vésperas da Revolução? Tá? Então, às vésperas da Revolução Francesa, a França vivia um processo de crise econômica e crise financeira. Crise econômica diz respeito à dificuldade que as pessoas tinham de ter o mínimo para se alimentar, para viver. Havia uma miséria muito grande entre a população francesa, a pobreza muito grande, uma fome muito grande, safras ruins, não é? Um governo destrambelhado levou aí a França a uma crise econômica muito grande, tá? Junto com isso, nós temos uma crise financeira. O Estado francês estava endividado, não tinha dinheiro suficiente para manter as suas contas. Então, nós temos aí, às vésperas da Revolução, alguns fatores que vão levar ao processo revolucionário. Esses fatores isolados não levariam à Revolução provavelmente, tá? Mas a conjunção, né, de várias causas, então, um rei fraco, uma sociedade empobrecida, uma filosofia desejosa de revolução, uma classe que ambiciona, a burguesia, que ambiciona o poder, uma crise financeira, uma série de fatores vai desencadear aí a Revolução Francesa, tá bom? Então, era uma sociedade em crise, em profunda crise econômica, social e política, vivendo a França naquele momento. Vamos lá no slide? Então, veja só. Então, nesse momento aqui, existem 3 estados, tá? Entendam que estado aqui não é estado do Paraná, estado de São Paulo, estado da Bahia. Estado aqui é um grupo social, vem de estamento, tá? Um grupo social. Há 3 grupos sociais aqui, o primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado, tá? E a composição desses estados não é exatamente pela riqueza, né? Uma coisa que os alunos confundem muito. Não é a mesma coisa que classe social, tá bom? Os 3 estados são compostos por pessoas de tipos diferentes, tá bom? Então nós temos o primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado aqui, tá bom? Muito bem. Então, nós vamos ter, a um certo momento da história, o rei, então quem governa a França nesse momento é Luís XVI, governa a França, e ele então convoca a Assembleia dos Estados Gerais. A Assembleia é uma reunião de pessoas dos Estados Gerais, ou seja, uma reunião de representantes de cada estado desse aqui, tá? Então cada estado escolheu, tá, representantes. Então o clero escolheu um tipo de representante, a nobreza outro tipo de representante e o chamado terceiro estado outro tipo de representante, tá? E aqui é importante a gente frisar que a composição do terceiro estado, ela é bem complexa, tá bom? Nós temos no terceiro estado desde o burguês muito rico até o camponês muito pobre, tá? Então aquele que não é do clero, ou seja, aquele que não pertence à Igreja Católica, que não trabalha para a Igreja, aquele que não é nobre, então ele é do terceiro estado. Na Assembleia dos Estados Gerais, via de regra, evidentemente, quem está representando o terceiro estado é a burguesia. Então a Assembleia se reúne, tá? A Assembleia se reúne e há uma dúvida sobre o processo de votação. Como é que a Assembleia vai votar as questões propostas para solucionar os problemas da França? A Assembleia foi convocada pelo Luís XVI para tentar achar uma solução para as graves crises, os graves problemas que estava a França passando naquele momento, tá bom? Muito bem.
Tradicionalmente, a votação era por estado. Então, cada estado em conjunto representava um voto. Então, o clero era um voto, a nobreza outro voto, o terceiro estado outro voto. Nesse caso, a votação sempre favorecia ao primeiro e ao segundo estado, que eram os estados, os grupos privilegiados, que não pagavam impostos, que tinham a hegemonia dos cargos públicos, das benesses do rei. Tá bom? Muito bem. Então, se ficasse a votação por estado, o primeiro e o segundo sempre votavam juntos, sempre dava 2 contra 1, né? A burguesia, por seu lado, desejava o voto por cabeça. Cada deputado, cada representante, um voto. Porque aí eles somariam o terceiro estado, os deputados do terceiro estado, mais alguns deputados do primeiro e do segundo, que eram simpatizantes das causas do terceiro estado, e eles teriam a maioria. Isso, né, enquanto eles estavam debatendo essas questões, agitando lá em Versalhes essas questões, a população estava se rebelando, né, nas ruas de Paris, tá certo? Vamos lá voltar ao slide. Então, nós vamos ver aqui o último item do slide, que é a queda da Bastilha, né, a queda da Bastilha. Então, no dia 14 de julho de 1789, que é a data da Revolução Francesa tradicional, né, feriado lá na França, digamos assim, o 7 de setembro deles, é a data nacional, a queda da Bastilha, né? Então, a Bastilha era uma prisão, o povo vai em direção a Bastilha para libertar. Aí eles estavam precisando de pólvora, né, para as armas, eles precisavam de pólvora, acreditava-se que lá tinha, eles invadem a Bastilha, e aí a queda da Bastilha é um símbolo da Revolução Francesa. Nós temos nessa imagem aqui o Luís XVI e a sua esposa Maria Antonieta, que era uma austríaca, não era bem vista pela sociedade por ser austríaca, tá certo? Aqui nós temos a imagem da queda da Bastilha. Essas imagens todas, gente, que a gente encontra na internet a respeito da Bastilha, são mais ou menos imaginadas, tá? Porque a Bastilha, o prédio da Bastilha, ele foi demolido, tá? Ele foi demolido. De qualquer forma, serve para ilustrar aí o momento em que ela está sendo invadida pela população, né, atrás de pólvora para as armas, tá? E por fim aqui nós temos o Luís XVI caminhando então para a guilhotina, tá? Ele foi, na tentativa de fugir do Luís XVI, ele foi aprisionado e ele foi condenado por trair o seu povo, ele estava tentando fugir da França, tá? Para a Áustria, casa lá da sua sogra, e aí ele foi preso, né? E julgado e condenado à guilhotina, como nós podemos observar nesta imagem aqui, muito interessante, tá bom? Então, nós podemos ir para nosso próximo conceito a respeito desse assunto aqui. Então, nosso próximo conceito é sobre das luzes da razão às sombras do terror. Olha só, esse é um título muito bonito, ó. Das luzes da razão às sombras do terror, né? Então vamos ver que luzes são essas e que terror é esse que nós estamos falando aqui, tá? Então, um dos elementos fundamentais para entender a Revolução Francesa é a filosofia iluminista, é o iluminismo, tá bom? Veja só, o iluminismo é uma filosofia, digamos assim, tá bom? É um conjunto de ideias. Os filósofos iluministas do século XVIII, eles defendiam algumas coisas. É certo que cada filósofo, então Voltaire, Diderot, Rousseau, D'Alembert, os vários filósofos iluministas, eles não concordavam em tudo. Mas havia algumas coisas em comum entre eles que os tornava pertencentes à mesma escola filosófica, digamos assim, tá? Então, o que o iluminismo defende? O iluminismo defende, tá, a razão humana. Nós, seres humanos, somos capazes de conhecer a natureza. Não só conhecer a natureza, mas dominar a natureza. É função do homem, é característica da nossa espécie. Ser capaz de conhecer as leis da natureza e mudar a natureza, agir sobre a natureza, tá? Então, a imagem mais comum que se tinha era do relógio, né? Então, Deus seria o relojoeiro e a natureza seria o relógio. Nós soubéssemos, através da ciência, como é que as engrenagens funcionam, né? As engrenagens da natureza, as leis da natureza funcionam, nós podemos então modificar, né, ao nosso benefício, para o nosso benefício, a própria natureza. Defende também a liberdade, tá? Então os iluministas defendem a liberdade, porque se eu posso usar a minha razão, o meu entendimento, então eu tenho que ser livre para poder usar o meu entendimento, tá? Então o iluminismo, ele é otimista em relação à natureza humana.
A ideia de progresso. Nós progredimos. A ideia de progresso não existia, gente. A ideia de progresso é uma ideia do iluminismo. Até o iluminismo não existia a ideia de progresso. Ou seja, a ideia de que nós estamos caminhando para um mundo melhor, que nós podemos ir para um mundo melhor, que é possível melhorar a sociedade, é uma ideia iluminista, a ideia de progresso. Muito bem, essas ideias, elas vão ser o suporte do processo revolucionário. Muitos iluministas defenderão o fim do antigo regime, ou seja, do sistema político, econômico, social que vigorava até aquele momento, e a instauração de um novo regime, de uma nova forma de governo, que levasse em conta a racionalidade, a razão humana, a ideia de progresso, de igualdade, de liberdade, que são princípios iluministas que fazem dessa filosofia uma coisa inédita, uma forma inédita de pensar naquele momento a nossa espécie e a forma de pensar. Então, existe uma relação entre essa forma de pensar o iluminismo e a Revolução Francesa. Veja, só a filosofia iluminista, ela não seria capaz de transformar a sociedade ou fazer a revolução, tá? Mas ela é um componente disso. Então nós temos, lembra, que a miséria da questão, o povo está passando fome, né? Há uma classe social que é a burguesia, que deseja o poder, há um rei que não está sabendo lidar com essas crises, então tudo isso aí vai levar à Revolução Francesa. Vamos voltar lá no slide? Então, diante disso, nós vamos ter dois grupos ali no terceiro estado, dois grupos principais de uma divisão, digamos assim, dentro do terceiro estado, tá? Nós temos os girondinos, é um grupo, jacobinos, outro grupo, tá certo? Então, são os principais, tá bom? Então, dentro do terceiro estado, tá? Apenas o terceiro estado, que representa em geral os interesses da burguesia, há dois grupos principais, dois grupos políticos principais que são adversários, os girondinos e os jacobinos. Os girondinos representam, via de regra, a alta burguesia e os jacobinos a baixa burguesia ou profissional liberal, como os médicos, advogados, enfim, mais ou menos essa era a composição dos dois. Os girondinos eram mais radicais no sentido que desejavam mais transformações. Vejam, radical aqui no sentido de querer ir mais a fundo nas questões sociais, econômicas, enquanto os girondinos eram mais conservadores a esse respeito, tá? Então, havia uma disputa interna dentro do terceiro estado. À medida que eles assumem o poder, o terceiro estado assume o poder, essa divergência se torna clara e evidente. Então, os jacobinos, por exemplo, iniciam um período de perseguição a todos aqueles que são considerados adversários da revolução. Vamos voltar lá no slide? Né? Inicia-se o que a gente chama de período do terror. Então, veja só, por que período do terror? Porque durante esse governo jacobino, qualquer desconfiança que houvesse, né, qualquer olhar torto que houvesse, você seria condenado à guilhotina por acusado de ser contrário à revolução, de ser um monarquista, de querer a volta do rei, a volta enfim. Tá? Você seria perseguido de alguma forma. Então, um período do terror, porque as pessoas realmente viveram um período de bastante turbulência, ali com uma incerteza, uma insegurança muito grande, tá? Grandes personalidades acabaram sendo condenadas à morte, como Lavoisier, por exemplo, grande químico, né? O pai da química moderna, Lavoisier, né? Ele foi condenado à morte nesse processo. Ele que era um iluminista, ele que tinha um pensamento iluminista. Por isso que o título né, das luzes da razão à escuridão, né, do terror, por conta disso, né? Então, ao mesmo tempo, você tinha o desejo do progresso, da liberdade, da igualdade, uma série de coisas na ideia, mas no mundo real, uma perseguição política bastante forte, bastante grande, tá bom? Vamos lá no slide? Então, nós podemos observar aqui algumas ilustrações a esse respeito. Nessa aqui, por exemplo, olha só, a liberdade armada com o cetro da razão, né? Olha só aqui, ó, né? Ela esmaga a ignorância e o fanatismo, né? A ignorância e o fanatismo. Então, a liberdade, né? Ela está
está aliada com a razão humana, com o nosso conhecimento, com o poder que as pessoas têm de conhecer, ela está esmagando a ignorância e o fanatismo. Então, para o filósofo iluminista, aquilo que veio antes deles era tudo escuridão, né? Ignorância, fanatismo, superstição, e agora sim, eles estão iluminando as mentes. Olha só essa palavra, né? Luz, tá? Olha só aqui uma luz, né? Iluminando aqui. Então, nós vamos conhecer e o conhecimento nos libertará da ignorância e do fanatismo, tá? Nessa outra imagem nós temos o Robespierre, famoso Maximilien Robespierre, tá? Que é o grande líder aqui do período do terror. A figurinha dele aqui, chamado o Incorruptível, né? E ele acabou depois também sendo guilhotinado, tá bom? E aqui, execução então de girondinos, então os jacobinos no poder, eles vão executar inclusive membros da própria Revolução, girondinos, por exemplo. Nesse caso aqui, a execução de girondinos em 1793. Então esse é o período mais duro, mais tenso da Revolução Francesa, tá certo? Então nós podemos ir lá para o slide para ver o nosso próximo conceito. Por favor, próximo slide. Então, vamos lá. Conceito na Império Napoleônico. Agora nós vamos ver como é que lá do processo revolucionário nós chegamos ao Império Napoleônico, o Império de Napoleão Bonaparte, que é fundamental para entender todas essas questões da Revolução Francesa, tá? Então, Napoleão chega ao poder. Por que Napoleão? Tá? Por que Napoleão Bonaparte? Veja só, passados os 10 anos da Revolução, era necessário colocar fim a ela. Afinal de contas, a burguesia já estava no poder, Luís XVI e sua família tinham sido executados, a França já tinha vencido potências externas que queriam deter o processo revolucionário, já era preciso agora colocar ordem na casa, era preciso encontrar alguém com autoridade suficiente diante do povo, das forças armadas, da classe política, alguém que fosse capaz agora de colocar a França nos trilhos. Afinal de contas, se a burguesia desejava a revolução para chegar ao poder, isso já tinha acontecido. Agora era preciso ganhar dinheiro, que é o objetivo principal da burguesia, é ganhar dinheiro, tá certo? Mas a França estava destruída, imagina, 10 anos de revolução, plantações, estradas, portos, um monte de guerras, enfim, ela estava arrasada. Era preciso alguém forte o suficiente para colocar ordem ali, tá? E essa pessoa será Napoleão Bonaparte, um general, jovem general, tornou-se general muito jovem, excelente estrategista, tinha o respeito das tropas, tinha o respeito do povo, das pessoas, era o nome ideal para liderar essa reconstrução da França rumo aí às glórias da civilização burguesa. Essa era a ideia naquele momento ali, tá bom? Vamos voltar lá no slide. Então ele começa sendo cônsul, né? Vamos lembrar que a expressão cônsul, ela está vinculada lá ao Império Romano. Lá no Império Romano, durante o período, antes do Império Romano, durante o período da República Romana, na República Romana haviam 2 cônsules, né, que governavam, tá certo? Então agora nós vamos usar a mesma palavra, o cônsul. Então ele será o cônsul, tá bom? Mas Napoleão Bonaparte tinha uma perspectiva, né, de poder, gostava muito do poder, isso ficou claro muito rapidamente, tá bom? Então, logo ele vai se tornar imperador. Então, de cônsul ele se torna imperador, o que é uma coisa muito interessante, porque ao mesmo tempo que a burguesia fez a revolução, veja, fez toda a revolução, tirou o rei, acabou com a monarquia, colocou Napoleão Bonaparte no poder, e o que ele faz? Restaura novamente, né, a monarquia, se tornando imperador dos franceses, tá certo? Essa volta da monarquia é um pouquinho diferente, claro, porque não é mais a linhagem, né, não era mais a dinastia lá do Luís XVI, Napoleão Bonaparte, ele é outra origem dele, não é, lá da Córcega, uma ilha que fica ali próxima à Itália, próxima à França, e ele se torna imperador numa situação diferente. Ele sabe, por exemplo, que o poder dele depende da burguesia. Então ele vai governar ali segundo os interesses da burguesia. Vamos voltar lá no slide? Então, no governo Napoleão Bonaparte, é um governo baseado muito no apoio que ele tem, que ele espera
da burguesia, tá? Então, o Código Civil Napoleônico, por exemplo, que ele vai criar nesse momento, favorece muito a propriedade privada. Ele reforma o sistema educacional francês, tá? Ele reforma. Ele faz um governo que realmente recupera, né, o orgulho nacional, recupera a economia francesa. Ele realmente faz um governo de muitas transformações internas, né? A questão da centralização do poder, ele sendo imperador, evidentemente isso vai ajudar, faz parte da construção da nação francesa, do nacionalismo francês. Então é um governo muito especial por conta disso, tá? Então ele faz um governo ali adequado, né, aos novos interesses da burguesia. Por isso que ele se mantém no poder, tá? Todo governante, isso vale para o Napoleão, vale para qualquer governante que você possa imaginar. Todo governante precisa ter apoio para manter-se no poder. Se ele não tem mais esse apoio, ele cai. Qualquer governante, ele não tem apoio, ele vai cair. É o caso do Napoleão Bonaparte. Então, nesse momento agora, ele tem todo o apoio, inclusive da burguesia, para se tornar o imperador dos franceses. Vamos lá voltar no slide? Então vamos ver aqui algumas imagens ligadas a isso, tá? Aqui nesse caso, ó, Napoleão Bonaparte na campanha da Itália, então 1797. Então Napoleão Bonaparte, antes de se tornar cônsul, ele participou de inúmeras guerras, né, da França contra potências externas que desejavam acabar lá com o processo revolucionário, tá? É isso que vai dar a fama a ele, né, de ser um grande general, de participar das batalhas, ser um grande estrategista e assim por diante. Então, essa aqui é um desses exemplos na campanha da Itália, tá certo? Nós podemos ver aqui os mortos, né? Tem os mortos aqui, feridos, etc, né? E tá aqui o Napoleão Bonaparte de cavalo branco no centro do quadro aqui. Então faz parte aqui das ilustrações que valorizam todo o poder, toda a glória do Napoleão Bonaparte. Na outra imagem, nós temos a coroação, né? E aqui é o fato interessante, é a sua autocoroação, né? Ele mesmo se coroa o imperador dos franceses. Este quadro também é do Jacques-Louis David, que é um autor, um pintor, um artista muito importante. Ele foi artista do Iluminismo, né, e foi o artista aqui principal do Napoleão Bonaparte, tá? Ele é um pintor muito importante, muitas imagens do Napoleão foi ele que pintou, então é muito importante que nós procure na internet, procure pesquisa a respeito dele, que ele é uma figura muito importante para esse momento histórico aqui. Então, Napoleão Bonaparte, né, tá ali a sua esposa, né, então sendo coroado imperador dos franceses, tá certo? E nessa última imagem aqui, nós temos o esquema da Batalha de Trafalgar, né, ou Trafalgar, em 1805. Então, Napoleão Bonaparte ele passou a ter uma política de expansão territorial, né? Ele vai ocupar a Espanha, vai ocupar a Áustria, vai chegar até a Rússia, mas o grande inimigo do Napoleão Bonaparte, sem dúvida nenhuma, é a Inglaterra, tá? Então, ele junta uma esquadra, a esquadra francesa, mais a esquadra espanhola, para tentar invadir a Inglaterra, tá? E ele vai perder, né? Então a Batalha de Trafalgar, tem uma praça lá em Londres, né? Trafalgar Square, tá certo? Em homenagem aqui à vitória do Nelson, né? O Almirante Nelson, famoso Almirante Nelson, que venceu a batalha. Então aqui, você veja o que os ingleses fizeram. Tá aqui a frota espanhola e francesa do Napoleão Bonaparte e aqui a frota dos ingleses. Então o que os ingleses vão fazer? Eles vão entrar aqui, ó, e dividir as forças francesas, né? E ganhando a batalha de Trafalgar. Então aqui impediu que os franceses conseguissem dominar a Inglaterra por mar, né? E isso terá uma consequência muito importante, inclusive para a nossa própria história, tá certo? Então vamos ver o que nos reserva aqui adiante. Nós temos a nossa resolução da situação problema, tá? Uma das questões que está em xeque durante o período da Revolução Francesa e do governo Napoleão Bonaparte são os direitos do homem e do cidadão, ó, do homem enquanto pessoa e do cidadão enquanto membro de uma comunidade política, tá? Então vamos ver aqui qual é esta situação. Então nesta situação problema, vamos refletir sobre a questão dos direitos do cidadão,
dos nossos direitos enquanto cidadão, tá bom? Então, o problema é o seguinte, o importante historiador britânico Eric Hobsbawm afirmou que a Revolução Francesa possui importância especial por inaugurar o fenômeno da política de massas. Olha só, vou ler de novo aqui, ó, que é importante, o Eric Hobsbawm faz o seguinte, afirmou que a Revolução Francesa possui importância especial, tá, por inaugurar o fenômeno da política de massas, tá? Então, política de massas. Então, a questão é a seguinte, como é que vocês entendem essa afirmação a partir do que estudamos até aqui? Né? O que é essa política de massa, então? Como as massas se organizaram na Revolução Francesa? Quais as consequências dessa nova forma de se fazer política? Olha só, o Hobsbawm fala que é uma coisa nova, essa questão da política das massas, não é? Então, como é que nós entendemos isso diante do contexto que nós estamos estudando? Como é que isso aconteceu na Revolução Francesa e quais são as consequências dessa nova forma de se fazer política ao longo aí da história? Então, é sobre isso que nós estamos tratando aqui na Situação Problema. Tá? Então como é que nós resolvemos essa questão muito importante da política de massa, tá? Então veja só, o que são essas massas aqui, né? Massa, vamos lembrar que massa, e lembra a massa de pão? Vamos pensar em massa de pão? O que é a massa de pão? Veja só, a massa de pão é composta de várias coisas, né? Trigo, açúcar, sal, fermento, manteiga, e depende do pão que você vai fazer, claro. Mas tem um monte de coisas. Mas quando se mistura tudo aquilo ali, fica uma coisa só. Você não vê mais os elementos, tá? Eles estão unificados ali. Então, massa, nós estamos falando aqui do povo, né? A camada mais empobrecida, né? Unificada aí por ser uma coisa só. Então, as massas representam a entrada, não é? Essa política de massa representa a entrada dos mais empobrecidos e numerosos no jogo político. Então, quando os pobres se revoltam, invadem a Bastilha, tomam o poder, queimam as plantações, como no período lá do terror e assim por diante, não é? Então, vejam, faz parte do jogo político, agora eles fazem parte. Então, aquela política que antes era só da nobreza, só dos muito ricos, tá? Só dos reis, só dos duques, só dos generais, enfim, dos exércitos, agora os pobres também fazem parte disso, tá certo? Então, antes da Revolução Francesa, a política era decidida pela nobreza, né? O clero e a alta burguesia, a portas fechadas, o povo não participava. Quando o povo sabia, tinha acontecido, tinha sido decidido, tá? Então se reuniam lá nos bastidores da política e tomavam decisão. Após, então, a Revolução Francesa, todos os governos precisam passar a ter que ouvir as vozes das ruas e considerar a sua popularidade frente às massas. Então veja como isso aqui é uma coisa muito importante. Veja, é um fenômeno que acontece até hoje, né? Hoje, e vocês devem saber, estando atentos aí aos acontecimentos políticos dos últimos anos no Brasil e no mundo, né? Como isso pesa nas decisões políticas. As pessoas saem à rua, grandes manifestações, não só aqui no Brasil nos últimos anos, mas no mundo inteiro. Isso tem acontecido. De um lado do espectro ideológico, do outro lado do espectro ideológico. O que é interessante aqui é que a Revolução Francesa inaugura a presença da população, de um jeito ou de outro, nos cálculos políticos. É preciso você levar em conta as massas agora. Então o político não pode mais desprezar a reação das massas diante das suas decisões, diante daquilo que ele vai realizar. Tá? Então é isso que se inaugura ali. Por isso que nós temos que lembrar que a Revolução Francesa é muito importante por conta disso. Tá? Ela muda muitas coisas. Do ponto de vista político, um novo agente surge, um novo agente social, um novo agente político, que não é mais só o rei, o exército, o general, só lá os conchavos do palácio, lá em Versalhes, mas agora a população está indo à rua, né? Então ela toma a Bastilha, ela vai colocar lá, como nós falamos, fogo lá nas plantações no campo, né? Então, há uma série de agitações que fazem parte desse período, tá bom? Vamos lá no slide. Então, veja só, tá? Então, hoje temos que levar em conta essa popularidade frente às massas aqui, é importante. Nenhum político pode desprezar mais isso, tá? Hoje, se fizer isso, é o começo do fim. Né, preciso levar em conta. E hoje, tá? Não lá na Revolução Francesa. Hoje temos essa massa, ela se manifesta pelas redes sociais,
né? Não só mais na rua propriamente dita, mas também pelas redes sociais. Então faz parte do mesmo processo iniciado lá com a Revolução Francesa. Veja como é importante estudar. Às vezes parece que a Revolução Francesa não tem nenhuma ligação mais conosco, né? Foi há tanto tempo, né? Mas tem sim. Né? Se a gente for ver a genealogia desse processo histórico, vamos ver lá na Revolução Francesa. Tudo bem? Então agora nós podemos ir adiante. Vamos à nossa atividade de interação, tá? Então vamos ler aqui juntos, ó. Esclarecimento significa a saída do homem de sua minoridade, pela qual ele próprio é responsável. A minoridade é a incapacidade de se servir de seu próprio entendimento sem a tutela de um outro. É a si próprio que se deve atribuir essa minoridade, uma vez que ela não resulta da falta de entendimento, mas da falta de resolução e de coragem, necessárias para utilizar seu entendimento sem a tutela do outro. Sapere aude significa ouse saber. É um texto do Kant, Immanuel Kant, no seu texto famosíssimo Resposta à Pergunta o que é esclarecimento. Kant é um filósofo iluminista, tá certo? Então a questão é, qual a importância desse princípio hoje? Então vocês têm alguns minutinhos e nós voltamos daqui a pouco para comentar essa questão. Bom, estamos de volta. Vamos ver aqui a contribuição da Camila, de Itajubá. Responde o seguinte, ó. O esclarecimento dá condições para que o cidadão seja participativo na sociedade em que vive, tendo senso crítico e embasamento em suas posições. Muito bem, Camila, é isso mesmo, né? Então, o que acontece é que hoje, mais do que nunca, essa questão do esclarecimento é fundamental. Né? Diante desse mundo complexo e confuso que a gente tem, saber diferenciar o que é a verdade do que não é verdade, o que é correto do que não é correto, é muito mais importante ainda, talvez, do que no século XVIII e XIX. Hoje, essa ideia de a gente poder usar a nossa razão para discernir as coisas, né? Tomar as melhores decisões nesse mundo cada vez mais difícil de saber
né? Não é muito claro hoje, né, o que é certo e o que é errado. Então, é fundamental, realmente, você está certíssima, é isso mesmo. Né? O Kant, ele é fundamental para que nós possamos entender aí um pouco a respeito da necessidade, da razão humana para o entendimento da sociedade e tomar as decisões mais corretas, o que se espera de todo cidadão, né? Que a gente tome as decisões mais corretas, tá bom? Então, vamos lá no slide. Muito bem. Então, vamos adiante. Então, o nosso próximo conceito aqui é o conceito do bloqueio continental. Bloqueio continental. O que foi esse bloqueio continental? Olha só. Então, Napoleão Bonaparte desejava destruir a Inglaterra, grande inimigo da França. França e Inglaterra são inimigos, assim, ad eterno, né? Desde o início da Inglaterra e da França que os dois países são adversários, tá? Então, não conseguindo invadir a Inglaterra em virtude da derrota na Batalha de Trafalgar, o Napoleão Bonaparte resolve usar uma outra estratégia. Vamos lá no slide? Né? Vamos ver aqui que estratégia, então, era essa, tá? Então, é o bloqueio continental, que teve um efeito muito grande sobre a história brasileira, né? Sobre a história do Brasil e de Portugal. Então, vamos ver. O que era esse bloqueio continental? Olha só. Vamos lembrar, a Inglaterra era uma potência econômica que naquele momento estava passando pela Revolução Industrial, tá? Revolução Industrial. Então a Inglaterra precisava de matéria-prima e de mercado consumidor. E a Inglaterra fica numa ilha, né? A Inglaterra fica na ilha da Grã-Bretanha. A ilha da Grã-Bretanha tem 3 países, né? País de Gales, Escócia e Inglaterra. Então a Inglaterra estava passando pela Revolução Industrial, era uma potência econômica mas vivia numa ilha. Então a ideia do Napoleão Bonaparte era assim, já que eu não posso derrotar com os meus exércitos, com a minha marinha, eu vou derrotá-la do ponto de vista econômico, vou sufocar a economia britânica até que eles tenham de se render à minha ideia era essa. Então ele proíbe o comércio com a Inglaterra. Tá? Então é proibido o comércio com a Inglaterra. Esse é o bloqueio continental, né? Uma espécie de superpoder aí que o Napoleão vai querer desejar ter, proibindo todos os países de comercializar então lá com a Inglaterra. E nesse contexto, Portugal tem um papel interessante, porque Portugal ficou numa situação complicada. Né? Portugal, de um lado, era um antigo aliado, um país aliado da Inglaterra, faz muito tempo. Né? O tratado de amizade, o tratado de cooperação mais antigo que existe no mundo é o tratado entre Portugal e Inglaterra. Tá? Então, Portugal era aliado da Inglaterra, mas vivia ameaçado de invasão pela França. Então, se ele aderisse ao bloqueio continental, se Portugal aderisse ao bloqueio continental, puxaria a briga com a Inglaterra. Se não aderisse, puxaria a briga com os franceses. Então, Portugal era um pequeno país no meio da briga de 2 grandes. Tá? Então, essa é a questão. O que fazer? Né? O Dom João, príncipe regente de Portugal, naquele momento, procurou o máximo que ele pôde evitar uma decisão, né? Vamos voltar lá no slide, por gentileza? Então, veja só, nós temos, vamos tentar desenhar aqui a Península Ibérica, né? Ela tem mais ou menos esse formato aqui, né? Aqui nós temos a África, né? África, assim, no planeta africano. E nós temos aqui, ó, Portugal e aqui a Espanha, né? Então a Espanha já havia sido dominada pelos franceses. Aqui fica a França, ó, França. E aqui o pequeno reino de Portugal. A Inglaterra ficaria mais ou menos aqui, ó, tá? Então, Portugal estava no meio do caminho aqui das 2 superpotências, tá certo? Então, a França já havia dominado a Espanha e faltava um pouquinho só para dominar, então, Portugal, tá? Dom João não é Dom João VI, por favor, tá? Ele não tinha título de sexto ainda, ele só vai ser sexto quando a mãe dele, Dona Maria I, falecer. Nesse momento que é Dom João, príncipe regente, então tentou conciliar, né? Tentou enrolar, na verdade. Se nós fosse falar de maneira bem simplória, tentou enrolar os ingleses e os franceses, na esperança que a guerra acabasse antes dele ter que tomar uma decisão, tá? Então, ao contrário do que muitas vezes a gente imagina, esta posição do Napoleão Bonaparte, essa posição do Dom João foi muito inteligente.
Dom João sabia que ele não tinha condições de enfrentar nem a Inglaterra, nem a França, tá? Então ele procurou ficar realmente em cima do muro o máximo que ele pôde. Isso foi muito inteligente da parte dele, tá? Não é covardia, como as pessoas imaginam, um rei covarde, um imperador lá, um príncipe covarde, nada disso. Isso é interpretação equivocada da história, tá certo? Dom João foi muito esperto mesmo. Então isso vai ter uma consequência muito grande para Portugal e para o Brasil. Por quê? Porque diante aí da hesitação do Dom João, o Napoleão Bonaparte vai cansar de esperar e vai ordenar então a invasão do reino português pelas tropas napoleônicas, tá? Napoleão Bonaparte não foi pessoalmente invadir Portugal, mas as tropas napoleônicas, tropas sob o comando de Napoleão Bonaparte, invadem ali o reino de Portugal, tá? Isso então fez com que a corte portuguesa, a família real portuguesa e a corte portuguesa se transferissem para o Brasil, tá? Então isso tem uma consequência, veja só, né? Nós estamos falando aqui do Napoleão Bonaparte, né, do poder dele, bloqueio continental, a quantas coisas acontecem por conta disso, né? Então, como consequência disso. Então, Dom João vem para o Brasil e a chegada dele aqui no Brasil vai desencadear o nosso processo de independência, tá bom? Vamos ver aqui algumas imagens que representam isso. Aqui tem uma imagem das tropas francesas em Lisboa, né? Então, quando as tropas francesas chegam a Lisboa, capital de Portugal, os últimos navios estavam se zarpando do porto. Assim, foi bem em cima da hora mesmo a decisão de partir para o Brasil, mas aconteceu. E a viagem, né, da corte portuguesa para o Brasil foi ali protegida pela Marinha de Guerra britânica. Era para vocês imaginarem, evidentemente, que toda a riqueza, né, porque esses nobres todos, porque a corte é o conjunto dos nobres, né, esses nobres todos vão se transferindo para o Brasil com a mão na frente e atrás, muita riqueza. Seria ali uma questão fácil para os piratas. Então, a proteção dos ingleses que tinham interesses econômicos ali em proteger a coroa portuguesa, tá? Nessa outra aqui, imagem, nós temos a famosa campanha da Rússia do Napoleão Bonaparte. Todo mundo já ouviu falar disso. Até quem nunca estudou história já ouviu falar, né, do Napoleão Bonaparte ter perdido a guerra justamente na Rússia, o famoso inverno russo, né? Lá não sei quantos graus, a 50 graus abaixo de zero, que matou um monte de soldado e levou à derrota de Napoleão Bonaparte. Então, muito importante, realmente, né? Porque as pessoas sempre vão vincular a derrota do Napoleão Bonaparte, aqui no século XIX, à derrota do Hitler, depois lá na Segunda Guerra Mundial, no século XX, né? Porque também será na invasão da Rússia, naquele caso lá, da União Soviética, tá certo? Então, a derrota aqui bem mostrada, né? O Napoleão Bonaparte no centro do quadro ali, voltando então para a França, tá? Então, a derrota ali foi o início do fim do governo do Napoleão, tá? E nessa imagem aqui nós temos a Batalha de Waterloo, no qual então o Napoleão Bonaparte perde para os ingleses, né? O famoso Duque de Wellington ali que ganha do Napoleão Bonaparte na Batalha de Waterloo, é o final ali do sonho do Napoleão Bonaparte de conquista, tá certo? Então vamos adiante para o próximo item. Então nesse conceito aqui nós vamos trabalhar a questão do Congresso de Viena. Então o Congresso de Viena, ele acontece após o final do governo Napoleão Bonaparte, né? Então Napoleão Bonaparte, ele vai ser derrotado, né? Ele é derrotado 2 vezes, inclusive, tá certo? Então, só vamos enfatizar aqui que o Napoleão Bonaparte, ele é derrotado uma vez, é exilado na ilha de Elba, daí ele sai, ele volta, governa mais 100 dias, aí ele é derrotado novamente, e aí ele é exilado lá na ilha de Santa Helena. Santa Helena é uma ilha que fica no meio do Oceano Atlântico, no meio do nada, né? Porque é para não fugir de lá mais, né? No meio do Oceano Atlântico tem uma ilhinha lá chamada Santa Helena, lá que o Napoleão Bonaparte vai ser exilado e lá que ele vai morrer logo depois, tá certo? Então, ele é derrotado. Então, o que acontece é que o Congresso de Viena vai tentar reorganizar a Europa, né? Vai restaurar a Europa a partir das agitações que ele fez. Então ele vai invadiu a Espanha, invadiu Portugal, invadiu a Áustria, Itália, não sei o quê. Ele fez lá uma mudança muito profunda. E realmente essas mudanças vão perdurar, mesmo depois, né, do período do Congresso de Viena, tá bom? Então Viena, capital
né, cidade da Áustria, né, vai ser feito um congresso lá para reorganizar essas questões que envolvem ali a nova configuração do mapa europeu. Tá? Vamos lá no slide? Então, é preciso reorganizar isso. A ideia era restaurar as monarquias anteriores, as divisas anteriores, todo esse período aí, né, pós o furacão que foi Napoleão Bonaparte, tá certo? Então vamos ali na nossa primeira imagem, né? Então aqui o Napoleão em Santa Helena, tem uma imagem aqui dele observando o mar, né? Então vamos recordar que é aqui que ele vai morrer. Inclusive tem uma na história brasileira, houve pessoas que pensaram, né? Eles não tentaram, nem tentaram fazer isso, mas pensaram em libertar Napoleão Bonaparte para trazê-lo para o Brasil. Houve até pessoas que tentaram fazer isso, tá? Pensaram, né? Pensaram em fazer, não que tentaram, pensaram em fazer, trazer o Napoleão aqui em 1820, ó. Tá, 1820. Nesse momento aqui, lá em Portugal, estão acontecendo agitações políticas fundamentais para a nossa história do Brasil, né? Que levarão o Dom João, agora sim, Dom João VI, de volta a Portugal, deixando aqui o Dom Pedro I, o Dom Pedro, né, futuro Dom Pedro I, como príncipe herdeiro, né? Nessa outra imagem, nós temos o Congresso de Viena. Então, aqui estavam os representantes, né, dos vários países que participaram aí do Congresso de Viena, tá? Então, estão numeradinhos aqui, ó, tá? Os vários representantes dos vários países presentes aqui nessa tentativa, né, de colocar ordem na Europa depois aí das agitações causadas pelo Napoleão Bonaparte. Então, todo mundo sentadinho aqui, né? Olha só a roupa típica dessa época, né? Nós temos ali, ó, da nobreza, tá? O tipo de casaco que os homens estão usando, né? O quadro na parede representando lá o imperador e assim por diante. Nós temos aí a presença assinando lá o tratado, né? Os acordos de divisa, inclusive a participação aí do representante português nesse momento aí, tá? Então, em 1815, a Europa era assim, ó. Tá? Esse é o mapa de 1815. Vocês podem ver aqui a Europa em 1815. Então, tá aqui o Reino de Portugal, o Reino da Espanha, a França, né, a Grã-Bretanha e a Irlanda, então a Grã-Bretanha é a ilha, né? Nós temos aqui os países internos aqui, não é? Aqui a Prússia, tá? Lembrando que a Alemanha e a Itália ainda não existem nesse momento aí, não existe Alemanha e Itália, né? A Alemanha e Itália só existirão em 1871 em diante, a unificação alemã e a unificação italiana. Então tem a Prússia, tá? Então, por exemplo, Immanuel Kant, grande filósofo do iluminismo, ele é prussiano, né? Quando a gente fala que ele era alemão, é uma maneira de dizer, ele é prussiano. E aqui nós temos a Rússia, né? O grande problema ali no sapato do Napoleão Bonaparte e também do Hitler mais tarde. E aqui o Império Otomano, tá? O Império Otomano que vai ser desmembrado, né, lá na Primeira Guerra Mundial. Então essas condições aqui em 1815, né, as vésperas aí, né, da metade do século, das agitações políticas, que logo depois do Congresso de Viena, né, haverá muitas agitações políticas, tá? De 1830, 1848, uma série de agitações políticas acontecerão depois, então, desse período. Mas dá para ver por esse mapa mais ou menos a configuração. Essa parte central aqui é a parte mais complicada, né? Nasceu um monte, até a unificação da Alemanha, a unificação da Itália, essa parte central ela é bastante complexa. Tem um monte de reinos, ducados, principados, né? Que mais tarde será unificada pela Prússia, em torno da Prússia, e a Itália também nesse mesmo ano, criando uma nova condição, preparando ali para a Primeira Guerra Mundial lá do século XX, tá bom? Então vamos adiante para o nosso próximo item. Bom, nós vamos falar agora de dois conceitos muito importantes para analisar essa época aqui, tá bom? Que é o conceito de liberalismo e o conceito de democracia na Europa e nas Américas. Opa, faltou um S aqui, ó. Nas Américas, tá? Então, liberalismo, democracia na Europa e nas Américas, tá bom? Então, vamos ver. Liberalismo e democracia. Então, em Portugal, por exemplo, nós vamos ter a Revolução do Liberal do Porto, tá? Nos Estados Unidos, a independência
na América, do Brasil, dos países de origem espanhola e também, né, dos Estados Unidos, lá ainda no século XVIII. E a doutrina Monroe nos Estados Unidos aqui, tá? Vamos falar um pouquinho a respeito de todas essas questões. Então, olha só, o que é liberalismo? Então, liberalismo também é uma filosofia política e econômica, é uma teoria política e econômica ao mesmo tempo. O liberalismo é a parte teórica que sustenta o sistema capitalista. Tá? Então, quando nós falamos em capitalismo, nós falamos em liberalismo. Então, o liberalismo defende alguns princípios, tá? Como o princípio, por exemplo, da propriedade privada, o princípio da liberdade de expressão, o princípio do governo mínimo, ou seja, a menor interferência possível do governo na economia. A ideia de que o mercado, a economia se autorregula, né? Então, a famosa mão invisível. Então, o liberalismo propõe uma certa economia e para que essa economia possa existir, ela também propõe um tipo de governo, um governo liberal, tá? A democracia, ela vem lá dos gregos antigos, a ideia do povo participando, né, das decisões. Então, nos países, né, capitalistas e liberais, a democracia é vista com a participação do povo nas eleições, na votação para os governos. Então, se você vê nos Estados Unidos, por exemplo, logo no início da República Americana, lá ainda no século XVIII, a partir de 1776, nós temos a população votando, mesmo que não sejam todas as pessoas, porque os escravos, por exemplo, não votam, as mulheres não votam, mas há uma parte da população que escolhe, então, o seu governante. Faz parte do conceito de democracia que está acontecendo nesse momento. Então, democracia ali está vinculada à questão do liberalismo em grande parte. Os críticos ao liberalismo, eles vão por outro caminho, no caso dos socialistas, dos comunistas, mas nesse caso aqui nós estamos falando especificamente do liberalismo, tá? Então, liberalismo, não vamos usar a expressão neoliberalismo, tá? Porque neoliberalismo é só no século XX, no finalzinho do século XX. Nesse momento aqui é liberalismo, tá bom? Vamos lá voltar ao slide. Então, o que nós temos aqui? Vamos ver as imagens aqui. Então, por exemplo, a aclamação do Dom João VI, né, do Debré, tá, em 1818. Então, Dom João VI se torna o rei de Portugal. Então, Dona Maria I havia morrido, que era a rainha, tá, e agora Dom João passa a ser Dom João VI. Seu filho, que era príncipe regente, agora ele é o rei de Portugal. Debré, tá, ele era primo do Louis David, Jacques Louis David, o grande pintor de Napoleão Bonaparte. Ele era primo do Debré. O Debré fugiu para o Brasil. Quando Napoleão Bonaparte perdeu a guerra na Europa, muitos artistas que eram fiéis ou que estavam no grupo, ou que apoiavam, ou que eram financiados pelo Napoleão Bonaparte, tiveram que se virar, né? Passaram a ser inimigos do Estado. Então, o Debré é um caso desse. Ele vem para o Brasil, o próprio Louis David também teve que fugir de lá, uma série de coisas. Tá? Então, ele aqui é a aclamação de Dom João. Então, Dom João teve que retornar lá, a partir de 1820, a Revolução do Porto, ele teve que retornar a Portugal. Né? Então, a ideia é ter uma constituição lá. Né? Aqui a independência do Brasil, tá? 1822, independência do Brasil. Aqui um quadro do Francisco Renato Morro de 1844. Tá? Então nós escolhemos essa imagem justamente por ela ser diferente daquela tradicional imagem da independência do Brasil que nós temos, né? O famoso quadro em que o Dom Pedro, né, está com uma espada na mão, lá nas margens do Riacho Ipiranga, independência ou morte. Veja, porque essas imagens da independência, seja essa, seja aquela outra tradicional, que geralmente, provavelmente você já viu em algum livro, já viu em alguma publicação, que essas imagens elas são todas frutos do imaginário, né? Porque ninguém estava lá pintando, não tem fotografia do que o Dom Pedro estava fazendo. Você estava com o chapéu na mão, com a espada na mão, você estava em cima do cavalo, você estava sentado. Na verdade, você tem todas essas possibilidades, né? Então é uma imagem muito interessante essa aqui, porque tem, né, no centro aqui o Dom Pedro, né, declarando nossa independência, lá no dia 7 de setembro, tá? Então bem centralizado aqui. E o povo em volta, né? Olha quanta gente está aqui em volta dele
provavelmente tinha tanta gente assim naquele momento ali, justamente, né, porque ainda era um lugar distante do vilarejo lá da cidade de São Paulo, né, provavelmente tinha tanta gente assim, mas enfim, né, para demonstrar aqui a participação do povo nesse evento histórico, tá? Inclusive tem uma menininha aqui que está olhando para a gente, ó, não sei se está reparado aqui, mas tem uma menina aqui que ela olha para a gente, né, como se estivesse nos observando, a gente que está olhando para a cena da independência do Brasil, tá? E aqui nós vamos falar um pouquinho da doutrina Monroe. Então, olha só, essa doutrina Monroe, é uma doutrina dos Estados Unidos que pretende que a Europa não tenha influência na América, né? Não tem influência na América, tá certo? Então, o novo mundo é para o novo mundo, tá certo? Não é para aí nos interesses lá dos europeus. Deixa a América para os americanos aqui se virarem. Então, aqui a figura do Tio Sam. Tio Sam é uma figura que representa, geralmente, nas charges, nos cartoons aí, os Estados Unidos, né? Enquanto aqui tá, né, o pessoal lá da Europa, né? Inglês, francês, provavelmente o outro lá atrás é um alemão, representando aí o velho mundo, né? A diferença do novo e do velho mundo representado aí. Faz parte dessa questão, novo mundo, né? Tá uma política nova, diferente. Então, aqui é do liberalismo e assim por diante. Tá certo? Então vamos agora adiante para o nosso próximo item. Vamos resolver então uma situação-problema, tá? Uma nova situação, uma situação-problema, tá? Reorganização da Europa. Então, a nossa situação-problema é sobre a reorganização da Europa após aí os eventos napoleônicos. Como será que está, então, a nossa situação-problema, tá bom? Então, vamos lá. Apresentando a situação-problema. SP é situação-problema. Como é que nós vamos encarar essa situação aqui, tá? Então, olha, nessa situação-problema, vamos refletir sobre a questão da Europa após a derrota definitiva de Napoleão Bonaparte. Então, por que derrota definitiva? Vamos lembrar, né, na nossa cabecinha, que Napoleão Bonaparte, ele perdeu duas vezes, né? A primeira, ele foi preso, foi exilado, fugiu, retornou ao poder, governou 100 dias, depois perdeu de novo, foi exilado lá em Santa Helena, onde ele veio a falecer mais tarde um pouco, tá bom? Então, depois dessa derrota definitiva, houve uma reorganização da Europa, tá? Então, é sobre isso que nós vamos refletir agora, como é que foi essa reorganização da Europa, tá? Vamos ver. Problematizando a situação, problema. A derrota de Napoleão foi acompanhada de acordos visando a reorganização do continente europeu. Despontam entre os interessados na reversão das mudanças trazidas pela Revolução. Então, despontam, que se destacam entre os interessados na reversão, na volta, ser contrário, né, das mudanças trazidas pela Revolução. Que revolução? A Revolução Francesa de 1789, tá? Então, despontam entre os interessados na reversão das mudanças trazidas pela Revolução as principais potências do continente. Os principais países, né, os mais importantes e poderosos países desse momento, tá? Reino Unido. Então, Reino Unido é importante. Reino Unido, o que é o Reino Unido, professor? Reino Unido é Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda. Forma o Reino Unido, tá? Em inglês, UK, United Kingdom, tá certo? O Império Russo, tá? O Reino da Prússia, lembrando aqui que não havia ainda a Alemanha, tá? Onde é a Alemanha, existe a Prússia e a Áustria, que são os dois principais nações, países, mas há uma série de pequenas nações ali, reinados, de reinos e ducados e principados enfim, tá? É uma coxa de retalhos aquilo ali, tá certo? Essa coxa de retalhos, ela será unificada mais para frente. Então, mas aqui nós temos o Reino da Prússia e o Império Austríaco, tá? Então, no contexto da futura Alemanha, quem disputa o poder ali é a Prússia e a Áustria. Então, quando a Alemanha mais para frente se unificar, vai se unificar em torno da Prússia.
deixando a Áustria de lado. A Áustria vai formar um outro país. E isso mais para frente terá repercussões, inclusive lá na Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha invadiu a Áustria, tá? Mas vamos voltar aqui à reorganização da Europa nesse momento. Então a pergunta é a seguinte: quais são as forças por trás dessa reorganização? Então, quais são as forças, os motivos, né, o que desencadeia essa reorganização da Europa nesse momento pós-Napoleão Bonaparte? Então, vamos ver aqui como é que nós podemos resolver a situação problema. Então, acompanhe comigo a resposta aqui. Veja só, a resposta à revolução, qual revolução? A Revolução Francesa de 1789. E ao Império, que Império? Ao Império de Napoleão Bonaparte, tá? Então, a resposta à Revolução e ao Império vem dos conservadores. Então, por que conservadores, gente? Eles querem conservar aquilo que eles perderam durante a Revolução e durante o período do Império, a restauração daquilo que havia. É como se eles quisessem voltar no tempo, né? Então tá lá 1789, nós agora estamos em 1815, então quando nós vamos voltar a 1788, né? Vamos voltar àquele mundo que não tinha esse negócio de Revolução Francesa, que não tinha Napoleão Bonaparte, vamos passar uma borracha nesse negócio? A ideia era mais ou menos essa, né? Você voltar. Por isso, vem dos conservadores, querem conservar os seus direitos, os seus privilégios, enfim, o poder que eles tinham antes de 1789, tá? Então, a resposta à Revolução e ao Império vem dos conservadores que pretendiam, com os acordos do Congresso de Viena, restaurar a Europa a um estado anterior à Revolução. Então é aquilo que eu estava explicando até agora, né? Então a ideia deles era voltar a uma situação anterior. É como se vamos anular tudo aquilo que aconteceu a partir da Revolução Francesa, tá? Ou, pelo menos, se não for possível isso, a um patamar aceitável, tá? Claro, difícil ter que... dá para voltar no tempo de verdade, né? Mas a um patamar aceitável, dentro da lógica das monarquias que ainda representavam a forma de governo predominante no continente, tá? Então a monarquia ainda era a forma de governo que era na Inglaterra, a monarquia até hoje, não é? Na Espanha, na Prússia, na Áustria, na Rússia. Então tudo na Dinamarca, na Holanda, tudo era monarquia, tá? Então são essas forças da monarquia que estavam abaladas pelo processo revolucionário que desejam então a restauração. É claro que na prática isso não vai funcionar totalmente. Então, apesar deles reverem as fronteiras, etc, etc, a mudança já tinha sido profunda, né? Aquilo que a Revolução Francesa e Napoleão Bonaparte fizeram já estava na sociedade, independentemente do que se fizesse a questão política, a economia já era uma economia burguesa, o capitalismo já tinha se instalado, não é? Então, mesmo nos países que continuaram sendo monarquias, a classe burguesa já estava no poder. No caso da Inglaterra, por exemplo, a burguesia está no poder desde o século XVII, desde a Revolução Puritana, a Revolução Gloriosa. Então as mudanças, elas eram inevitáveis, elas eram impossíveis de se retornar à posição anterior. Mas a tentativa era essa, né? Vamos voltar lá no slide? No slide, por favor. Isso. Então, olha só, essas monarquias aqui, ó, que representam as forças que representam o desejo de mudança para essa mudança aí da monarquia voltar ao poder. É a tentativa, na França mesmo, não tem o Napoleão, Luiz Napoleão, nós vamos ter a volta do rei, etc, etc. Há uma tentativa muito grande de fazer isso, né? Faz parte desse processo todo aí que está sendo vivido nesse momento histórico fundamental, tá certo? Então agora nós podemos seguir aí adiante o nosso planejamento. Muito bem, estamos aqui no período agora da nossa interação, vamos interagir. Então, olha só a leitura desse texto, acompanhe a leitura aí comigo, olha só. Sou servido ordenar interina e provisoriamente, enquanto não consolido um sistema geral, que efetivamente regule semelhantes matérias o seguinte: primo,
que sejam admissíveis nas alfândegas do Brasil todos e quaisquer gêneros, fazendas e mercadorias transportadas ou em navios das potências que se conservam em paz e harmonia com a minha real coroa ou em navios dos meus vassalos. Dom João, príncipe regente. Tá? Vou ler novamente para poder entender esse texto aqui que é muito importante para poder compreender. Olha só o que diz aqui, ó. Tá? Sou servido ordenar interina e provisoriamente, enquanto não consolido um sistema geral. Ou seja, vou decidir colocar isso aqui em prática agora, enquanto eu não tomo uma decisão final. Tá? Que efetivamente regule as semelhantes matérias o seguinte: primeiro, que sejam admissíveis, ou seja, que possam entrar nas alfândegas do Brasil. Alfândega é um lugar por onde mercadorias e pessoas passam sempre que entram ou saem de um país, tá? Então, se você for viajar para outro país, vai passar pela alfândega. Se você exportar um produto, passa pela alfândega. Se um produto entra no país, passa também pela alfândega. Então, diz assim, ó. Primeira coisa que o Dom João, príncipe regente, faz. Olha só. Primo, que sejam admissíveis nas alfândegas do Brasil todos e quaisquer gêneros, qualquer coisa, fazendas e mercadorias transportadas ou em navios das potências que se conservem em paz e harmonia com a minha real coroa. Ou seja, os países que são aliados, são amigos da coroa, tá? Do rei de Portugal, tá bom? Ou em navios dos meus vassalos, ou seja, navios portugueses, evidentemente, tá? Dom João, príncipe regente. A pergunta é a seguinte: que relação existe entre esse texto e Napoleão Bonaparte? Qual relação existe entre esse texto e Napoleão Bonaparte? Então, você tem alguns minutinhos para responder, daqui a pouquinho a gente retorna.
Bom, estamos aqui de volta, né? Vamos ver a resposta. O seguinte, olha só, que compara a Betim. A relação é que o tratado assinado por Dom João abria os portos das nações amigas, que no caso era a Inglaterra, e isso se opunha às ambições de Napoleão Bonaparte. Perfeito, né? Exatamente. Então, o que nós temos nesse momento aí? O Napoleão Bonaparte, ele está fazendo um bloqueio continental, a Inglaterra precisa de um lugar para vender mercadorias e o Brasil vai ser isso, né? Então, as nações amigas, teoricamente qualquer nação amiga, mas naquele caso aí, nas entrelinhas, era, claro, a Inglaterra. Tá certo? Perfeito, é isso mesmo, a ligação. Então, vamos lá, no slide? Então, né, vamos recapitular aqui, tá certo? Recapitular o que nós já vimos, tá certo? Então, nós já vimos aqui a questão do iluminismo. Então, o iluminismo, a filosofia que defende o uso da razão humana, a liberdade, a igualdade de nascimento, a igualdade de condições, o progresso, a ideia de progresso e assim por diante, tá? Vimos também que o iluminismo tem uma importância muito grande aqui na Revolução Francesa. A filosofia iluminista embasa ideologicamente a Revolução Francesa, tá? Então a justificativa ideológica para a Revolução Francesa vem da filosofia iluminista. Então isso é uma coisa muito importante. Então a Revolução Francesa vai fazer uma mudança profunda, não só na sociedade, na economia, mas na mentalidade, tá? Na mente das pessoas. É isso que permanecerá ao longo do tempo, mesmo quando, né, Napoleão Bonaparte ele se torna imperador, retornando à monarquia que havia sido derrubada na Revolução Francesa, mesmo Napoleão tornando-se imperador, e a mudança tinha sido feita. Napoleão Bonaparte governa mesmo como imperador, ele governa para os interesses da burguesia, que é a classe que está no poder. Né? Não é a monarquia, uma restauração da monarquia do Luís XVI. Essa restauração vai acontecer depois. Né? Então Napoleão Bonaparte é uma figura importantíssima para o entendimento do século XVIII, principalmente do século XIX, e depois, né? Porque as consequências das invasões serão fundamentais, inclusive para a nossa história. Napoleão Bonaparte, ao mandar invadir Portugal, interferiu diretamente na história brasileira, ao fazer o Dom João, príncipe e rei de Portugal, ter que vir para o Brasil. Né? Tudo isso faz parte aí dessas transformações, né, que o Napoleão Bonaparte vai trazer. Então veja só como as coisas estão concatenadas, estão juntas, estão entrelaçadas. É essa parte bacana da história que nós temos que sempre ter em mente. As coisas não acontecem isoladamente. Tá? E por fim, aqui o Congresso de Viena. Então, após a derrota, né, definitiva do Napoleão Bonaparte, o Congresso de Viena, nessa reunião dos representantes das potências europeias, a tentativa de restaurar uma Europa anterior à Revolução, anterior ao Império Napoleônico, né, que não vai acontecer mais ou menos, né, algumas situações sim, outras não, a mudança já está colocada, é impossível retornar, né, o passado não volta. Nós podemos voltar a certas condições, ao ressurgimento de certas questões, mas sempre vai ressurgir de uma maneira alterada, né? A história ela vai mudando, é impossível a gente voltar lá. Então todas essas questões estão interligadas, entrelaçadas, e vão explicar tudo aquilo que vai acontecer lá no século XX, né? Tem uma influência muito grande no século XX. Então, se nós não entendermos essas questões aqui, a gente não entende nem o século XX e nem o século XXI, nem a época que nós estamos, né? Que é uma época de transformações também bastante intensas, tá certo? Então, eu realmente espero que você tenha apreciado, né? Evidentemente que você tem que estudar o restante do material que está à disposição, estudar outras fontes, né? Procure fontes confiáveis na internet para estudar, livros de bons autores, né? Coloque-se a par das transformações sociais que estão acontecendo nesse período, fundamental para o entendimento da história, tá bom? Então, nós ficamos aqui e até uma próxima oportunidade.